Vamos lá, gente. Aula 7 e 8, página 112, para a gente acabar a apostila 1. Então, olha só. Primeiro exercício, né? Nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. E aí, o primeiro exercício diz assim: para medir a área de uma fazenda de forma triangular, um agrimensor, utilizando o sistema de localização por satélite, encontrou como vértice desse triângulo os pontos A, 2 com 1, B, 3 com 5 e C, 7 com 4 do plano cartesiano, com as medidas em quilômetro. Determine a área dessa fazenda em quilômetro quadrado. Então, vamos lá. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas aqui, eu até saberia a base, que seria a distância de A até C. Mas eu não tenho a altura, né? Seria aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um artifício. Nós desenhamos, né? Porque ele pôs aqui pra gente que tá num plano cartesiano, então ficou mais fácil, né? E agora a gente vai usar um artifício que nós vamos pegar alguns pontos especiais ali para ajudar a gente. Então, eu vou chamar este ponto aqui, ó, de ponto D, que não faz parte do terreno, mas vai ajudar. Esse aqui eu vou chamar de ponto E, esse aqui de ponto F, e aqui o ponto A que já está aqui, certo? Bom, então, eu vejo que essa nossa figura aqui, ó, D, A, né, ó, essa distância D até A, de D até E, e de E até F, e de F a, se eu olhar a figura aí verdinha, nós achamos um retângulo, certo? Então, eu sei que a área que eu tô procurando é essa aqui, né? Desse triângulo em vermelho. E aí, o que eu faço? Eu vou calcular a área verde todinha e depois nós vamos tirar os pedaços que estão aqui para a gente ficar só com o vermelho. Então, ó, eu tenho este pedaço e este pedaço. Notem que os 3 pedaços que ficarem verde são triângulos retângulos, né? Certo? Então, nos triângulos retângulos, eu vou ter aqui a base e a altura sempre vai ser aqui, né? A altura relativa. Então, vamos lá, dividido por 2. Então, vamos, primeira coisa, fazer a área do total. Então, a área total será, um retângulo, né? Então, a área total de um retângulo é base vezes altura. Quanto mede a base? Ó, do ponto A até o ponto F, eu tenho, ó, de 2 até 7. Então, de 2 até 7, eu tenho 5. Vezes a altura, tá? Notem que eu tô falando da figura verde inteira. Imaginem sem o vermelho. Então, aqui, ó, de F até E, eu vou de 1 até, ó, de 1 até 5. Então, de 1 até 5, eu tenho 4 de altura. Então, a área total seria 20 quilômetros quadrados, certo? Só que agora, eu quero só esse miolo vermelho. Então, nós vamos tirar este triângulo e este triângulo, certo? Então, ó, este triângulo eu vou chamar de 1, este triângulo eu vou chamar de 2 e este triângulo eu vou chamar de 3, certo? Então, vamos lá. A área do triângulo 1, ó, é base. Então, é do ponto D até o ponto B. Então, ó, de D até B, ó, D é do 1 até B do 3, não é isso? Então, eu tenho 1 vezes a altura. A altura, ó, eu já sei que é 4, não é isso?
dividido por 2, porque essa é a fórmula, né, da área do triângulo, de qualquer triângulo, é base vezes altura dividido em 2. Então, 1 vezes 4, 4 dividido por 2 vai dar 2 quilômetros quadrados. Então, a área do 1 eu já fiz. Agora, vamos para a área do 2. Mesmo raciocínio. Então, base do 2, ó. Base do 2 é aqui, ó. Do E até o C. Então, do E até o C, ó, é 5 e 4. Então, eu tenho 1 de base, vezes a altura que é essa aqui, né, ó, de DE. A altura DE é a mesma daqui. Então, de 2 até 7, eu tenho 5. Dividido por 2. Então, vai ficar 5 dividido por 2, metade de 5 é 2,5 quilômetros quadrados. E agora, nós vamos fazer a área 3. Então, a área 3, aqui, ó, base, que é de 2 até 7, então, é 5, vezes a altura, que é de F até C. A altura de F até C, ó, F está no 1 e C está no 4. Então, do 1 até o 4, eu tenho 3 de altura, dividido por 2, que vai dar 15. Metade de 15 é 7,5 quilômetros quadrados, certo? Bom, então agora nós temos que fazer a área total menos a área 1, menos a área 2, menos a área 3. Então, vamos lá. A área 1 é 20, menos a área 2, que é 2, menos a área 1, que é 2, né? A área 2, que é 2,5, menos a área 3, que é 7,5. Ui, ficou exprimido. Então, a área do terreno, né? É 20 menos 2, 18. Aqui, 7,5, menos 7,5, menos 2,5, meio com meio. Aqui vai dar 10, né? Então, é menos 12. Então, 20 menos 12. Olha, gente, eu notei que tem um erro aqui, né? Na área 2, a área 2, a base aqui, ó, é 1. E aqui eu tenho B, ó, do 3 até o 7. Então, do 3 até o 7 são 4. Então, aqui também é 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos arrumar aí. Pronto. Arrumando, então, eu vou ficar, ó, com área 1, 2, área 2, 2 e área 3, 7,5. Agora sim tá certo. Então, a área vai ficar 20 menos, aí aqui, menos 4, menos 7,5, menos 11,5. Então, a área é 20 menos 11,5. E aí, nós achamos que a área é 8,5 quilômetros quadrados. Prontinho, então, arrumem aonde estava o erro, né? Que eu me equivoquei aqui. E assim nós terminamos o exercício 1. Agora, vamos fazer o exercício 2. O exercício 2 é bem fácil. Diz assim, ó. Em um sistema de coordenadas polares, P é 6, 6 e Q é 12, 0. São dois vértices adjacentes de um quadrado. Então, vamos lembrar, um quadrado, né? O quadrado tem os 4 lados iguais. Com apenas essas informações, é possível calcular a área desse quadrado? Se for possível, determine a área. Então, claro, gente, a área é lado vezes lado, né? Ou seja, lado ao quadrado. Então, é só fazer a distância aqui, ó, de P até Q. Então, distância PQ é a raiz quadrada. Vamos lá, x com x, então é 6 menos 12 ao quadrado, e y com y, é mais 6 menos 0 ao quadrado. Então, a distância PQ, que é o lado de um quadrado, vai ficar a raiz quadrada
de 6 menos 12 dá 6, daria menos 6 ao quadrado, mais, aqui vai ficar 6 ao quadrado. Bom, menos 6 ao quadrado dá 36, mais 6 ao quadrado dá 36. Então, fica 36 mais 36, e eu tenho a raiz quadrada de 72, ok? Então, isso é o lado do quadrado. Se um lado é raiz de 72, os outros 3 também são raiz de 72. Então, a área desse quadrado é lado vezes lado. E eu sei que os 4 lados medem isso aqui. Então, vai ser raiz de 72 vezes raiz de 72. Isso aqui é a mesma coisa, ela vezes ela mesma, que ela ao quadrado. Então, eu corto e fico com 72. Unidade de área, tá bom? E isso aqui já é a própria justificativa. Então, vamos lá para o 3. Exercício 3 agora. Bom, o exercício 3, ele fala assim: a figura representa um sistema ortogonal de coordenadas, uma circunferência com o centro na origem do sistema e os pontos A, B, C, D, E e F correspondem aos vértices de um hexágono regular. Vamos lembrar, hexágono regular quer dizer que todas as medidas são iguais, tanto de ângulo como de lado, tudo é igual. Inscrito na circunferência. Nessas condições, determine as coordenadas do vértice A, B, C, D e E. Então, vamos lembrar uma coisa, que, olha lá, o ponto F, né, eu sei que de F até aqui, ó, é 2. Aqui também é 2, 2, 2, 2, 2, ok? Bom, e se é regular, então todos os lados são iguais. Então, eu já sei que aqui também mede 2, aqui mede 2, aqui mede 2, 2, 2 e 2. Então, eu já sei que o lado mede 2, certo? Bom, então, vamos lá. Eu sei que se a gente pegar aqui o vértice A, pensar nesse triângulo aqui, ó. Ele é um triângulo equilátero. Vamos lembrar, o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que todos os lados são iguais. Então, pensando nesse triângulo aqui, todos os lados são iguais, e aí a altura. E existe uma fórmula, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 dividido por 2. Tá? Isso é fórmula. Então, L raiz de 3 dividido por 2, eu já sei que L é 2, não é isso? Então, fica 2 raiz de 3, porque aí vai me dar aqui a altura e vai me dar a localização deste ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, a altura do triângulo vai me dar a localização aqui, que não é no 2, né? Ó, o 2 é aqui. Não confundam, o lado mede 2, tá? Mas aqui, ó, que ponto é esse, ó? De 1,5 até 2. Aqui onde ele tá escrito, ó, que é a mesma coisa que isso aqui é negativo, certo? Então, vamos lá. Achando aqui, ó, porque é esse ponto, né, do 1 com este aqui que eu tô procurando. Então, olha só, essa altura, eu sei que pela fórmula é isso aqui. Aí, eu corto 2 com 2. Então, ali onde eu tava procurando, aqui esse ponto é raiz de 3. Então, o ponto A, ele é, pro X, ele é 1, né, ó. 1 com raiz de 3. 1 com raiz de 3. Bom, o ponto B é simétrico, né? Ó, aqui também tá casando com a raiz de 3. Então, ele é menos 1 com a raiz de 3. Então, o ponto B, menos 1 com a raiz de 3. Certo? Então, olha, A é 1 raiz de 3. B é menos 1 raiz de 3. Vamos lá. Agora, o C. O C olha,
ele é menos 2 com... Menos 2 do x com 0 do y, né? Então, menos 2 com 0, que dá para ver, né? Aí, agora aqui, ó, é menos raiz de 3, não é isso? Então, letra D, o ponto D, ele é menos 1 com a raiz, menos 1, menos a raiz de 3. O ponto E, ele é 1 com menos raiz de 3. E agora, terminando o ponto F, olhando aqui, ele é 2 do x com 0 do y. Então, F é 2 com 0. Aí, agora, ele quer a área do hexágono. Bom, vamos lá. Ele é formado, como a gente já mostrou, né, aqui a figura, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, certo? Eu já sei quanto, se eu pegar só esse triângulo, ó, vamos tentar desenhar aqui, né, ele, ó. Vamos lá. Então, se eu pegar só esse triângulo aqui, desenhando aqui, eu tenho, ó, do 0 até o 2. Então, eu tenho que é 0 até o 2. E a altura dele, eu já sei que é raiz de 3, não é isso? Então, a altura, raiz de 3. Então, aqui eu sei que mede 2, e a altura, que é H, né, em matemática, e a base é 2. Então, vamos lá. É base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 2, raiz de 3, dividido por 2. Cortou, cortou. Então, deu raiz de 3. Esta é a área de um triângulo. Quantos triângulos eu tenho aqui, ó? Iguaizinhos. 6, que aí vai me dar a área total. Então, essa é a área de um triângulo. Então, a área total é 6 vezes, porque são 6 triângulos, né? A área dos 6 triângulos. Então, vai ser 6 vezes a raiz de 3. Então, tá aqui, unidade de área, tá bom? Então, tá feito aí o exercício 3, vamos lá para o exercício 4. Bom, para a gente fazer o exercício 4, tá? Fala assim, qual é a medida da área do perímetro do losango cujos vértices são A, B, C e D? Então, ele deu, né? Então, aqui nós já estamos usando aqui um artifício, tá bom? Que eu acabei de fazer o desenho, né? Tem aqui o desenho para vocês. Bom, se vocês olharem aqui, ó, o losango, ó, corta ele aqui e aí eu fico com um triângulo, não é isso, ó? Aí eu tenho a altura, olha só. Eu tenho aqui, ó, se eu pensar daqui até aqui, é a altura deste triângulo CAD. Estão vendo? Então, quanto é a altura de CAD? Então, a altura de CAD é, ó, vai de 3 até 6. Então, a altura é 3, certo? E a base de C até A, eu tenho de 0 a 2. Então, a base é 2 e a altura é 3. Então, vamos lá para a apostila. Então, eu vi que a altura é 3, né? A altura 3 e a base é 2. Então, eu fazendo a área de 1, a área total seria 2 vezes 3 vezes 2 dividido por 2, certo? Então, eu corto, fica 3 vezes 2, 6 unidades de área, ok? Então, tá aqui a parte 1 aí, que é a área. Agora, eu quero o perímetro. O perímetro, eu vou somar todos os lados. Então, eu tenho que fazer a distância de A, a distância de B, a distância de C, a distância AB, BC, CD e DA, certo? Mas aí eu lembro, ó, vamos lá voltar para o desenho.
eu lembro o seguinte, que eles são iguaizinhos, né, ó? Eles são iguaizinhos. E se a gente ver aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Ó, aqui, um triângulo retângulo. E aí, eu tenho esse triângulo retângulo, eu teria o quê? Aqui a hipotenusa, certo? E eu sei que este lado é o mesmo que este, mesmo que esse, mesmo que esse. Então, se eu fizer a distância de 1, eu sei a distância dos 4. Então, vamos lá. Fazendo, então. Então, antes da gente fazer o perímetro, vamos calcular a distância de A até B, tá bom? Então, é raiz quadrada, vamos lá. De A, então, eu vou pegar o x, 2 mais 1, de AB, né? 2 mais 1 ao quadrado, ou 2 menos 1, vamos arrumar, né? Arrumando, então, fica 2 menos 1 ao quadrado, mais, agora vamos para o y, 3 mais, menos 0, 3 menos 0 ao quadrado. Então, a distância de A até B é 2 menos 1, 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1, mais, e aqui 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado é 9. Então, a distância AB é raiz quadrada de 10. E aí, no exercício, ele fala o seguinte, para a gente utilize, ó, raiz quadrada de 10 é igual a 3,2. Então, é 3,2. Então, o perímetro, vamos voltar para o nosso desenho aqui. O perímetro é eu fazer a soma dos 4 lados. Então, eu sei que cada lado aqui, ó, mede 3 raiz de 2. Então, é só eu fazer 4 vezes 3,2, certo? Porque são 4 lados iguais que medem 3,2. Então, vamos lá. Então, cada lado 3,2, então o perímetro é 4 vezes 3,2, que vai dar 12,8 unidades de comprimento, tá bom? Então, fizemos aí o exercício 4, eu sei que tem bastante coisa, bastante conceito para lembrar, né? E vamos virar a página para a gente terminar. Olha lá, vamos fazer mais esse exercício para a gente acabar, né? Então, ó, esse exercício, nós vamos usar o mesmo artifício que nós usamos no exercício do terreno, aqui, ó, esse aqui, que a gente fechou a figura e depois só tirou o vermelho, né? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá, usando de artifício, vamos fechar ali a figura. Bom, usando o mesmo artifício, olha só o que aconteceu. Nós fechamos aqui D, E, F, G, nós fechamos um retângulo, certo? Bom, esse retângulo, olha, ele vai do menos 4 até o 7. Então, ele tem base daqui até aqui, ele tem 11 unidades. E a altura, ó, do F, que no caso é o menos 2, até o G, que aqui no caso é 4, então, ó, é só você contar quantos quadradinhos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então, eu tenho 6 de altura, ok? Então, a área total, se eu não pensasse no verde, pensar que se tudo aqui fosse vermelho, seria base vezes a altura, então, seria 11 vezes 6, que vai dar 66 unidades, né, de área. Ok? Bom, então agora, olha só o que acontece. Bom, tem uma historinha, depois nós vamos ler a historinha, tá? Porque ele quer saber a área, tá bom? Então, a área do verde. Então, agora eu vou ter que tirar os pedaços para ficar só o verde. Olhando aqui, ó, eu tenho este triângulo, ó, retângulo, então dá para eu fazer base vezes altura,
Ó, e aí eu vou chamar de área 1, tá? Depois eu tenho mais um triângulo aqui, ó, que também é retângulo. Eu vou chamar de base, área 2, que aí eu tenho a base, né, e a altura aqui. Aí aqui, ó, essa figura já não é um triângulo, e sim um trapézio. Certo? Ó, base maior, base menor e aqui a altura. Então, eu vou chamar de área 3. E depois eu tenho esse triângulo bem aqui fininho, né? Que a gente vai chamar de área 4. Então, agora vamos lá, prestando atenção, porque eu vou ter que calcular cada uma para tirar depois de 66. Então, vamos lá, área 1. Área 1 vai ser, ó, base, que é daqui até aqui. Então, eu tenho do 4, né? Aqui é o menos 4, até o menos 1. Então, quantos quadradinhos eu tenho? Fácil, né? Ó, 1, 2, 3. Então, é base, que é 3, vezes a altura. Então, quantos quadradinhos eu subi? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 2, né? Que é a fórmula, base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui eu tenho 18 dividido por 2, que é 9, certo? Então, já achei a área 1. Área 2, mesmo esquema, vamos lá. Então, área 2, base, que é aqui no caso. Então, ó, 1, 2, 3. Então, 3 vezes a altura, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, que vai dar 6. Então, agora, área 3. Área 3, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. É base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2, tá? Então, vamos lá. Base maior. Quantos quadradinhos tem a base maior? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 5, mais a base menor, que é 1, 2, 3, vezes a altura, que se você contar são 7, dividido por 2, da fórmula. Então, aqui dá 8. 8 vezes 7, vamos lá, 8 vezes 7, 56, dividido por 2. Qual é a metade de 56, então? E aí, a metade de 56, então, que é 28. E agora, vamos lá para a área 4, que tá bem facinho, última, né? Aqui, então, eu tenho a base, que é um quadradinho só, então, 1, vezes a altura, que eu meço, né? Que eu venho do 0 até o 7, certo? Deixa eu ver se eu não errei nada, né? Porque é tanto detalhezinho, né? Então, base vezes a altura. Então, olha só, é do 0 até o 7, né? Do 0 até o 7. Do 0 até o 7 é 7, dividido por 2. Gente, ó, vamos prestar atenção aqui que houve um equívoco, tá? Na área 4, ó, ela vem daqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não 7, e sim 8. Gente, tem que estar muito atento, né, aos detalhezinhos, que são bem pequenos. Então, aqui, agora sim, 1 vezes 8, 8 dividido por 2, eu tenho 4. Então, agora, nós vamos fazer o total, que é 66, menos 9, menos 6, menos 28, menos 4. E aí, eu faço a área, então, é 19. Oh, meu Deus, pensei no 19, escrevi 18. Então, aqui, eu tenho 19 unidades de área. Bom,
no caso, né, não, nem a unidade de área, é metro quadrado, certo? Porque tá falando aqui, né, que, vamos ler, João é um professor de matemática, deseja comprar uma área em frente à sua casa, o preço do metro quadrado é R$ 1.000. Para determinar o preço que iria pagar pela área, João projetou no plano cartesiano, conforme a figura abaixo, x e y são dadas em metros, então qual seria o preço dessa área? Então, aqui é 19 metros quadrados. Então, se cada 1 metro quadrado custa R$ 1.000, né? Então, 19 metros quadrados, eu tenho um custo de R$ 19.000, ok? E assim nós encerramos o exercício 5. Vamos lá fazer o 6, para a gente acabar, né? Então, vamos lá. Por meio de uma tomografia, identificou-se um tumor no pulmão de um paciente. Para estimar o tamanho desse tumor, tomou-se um polígono de forma aproximada e calculou-se a área. O polígono está representado no plano cartesiano. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, tá? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui e formar um quadrado ou um retângulo, né? Vamos ver como que a gente vai fazer. E aí, nós vamos fazer as areazinhas, porque nós vamos cair nos triângulos. Então, é o mesmo raciocínio. Vamos lá, gente? Prontinho. Fechando, então, nós achamos um quadrado, né? De lado 3 por 3. Então, ficou fácil. Então, minha área total é 3 por 3, que vai dar 9, certo? 9 unidades de área. Ele não fala se é metro, se é centímetro, né? Então, é unidade de área. E agora, nós vamos tirar esses triangulinhos, mesmo raciocínio. Então, eu vou chamar de área 1, área 2, área 3 e área 4. Então, tá bem fácil, ó. A área 1, ó, de base, ele tem do 0 ao 1. Então, ele tem 1 de base e aqui de 2 até 4, 2 de altura. Então, eu tenho a área 1, que tem base 1 vezes 2 de altura dividido por 2. Então, 2 simplifica por 2, então a área 1 é 1. Vamos lá, próximo. Agora, eu quero a área 2. A área 2, eu tenho a base, que é de 3 até 4. Então, de 3 até 4, eu tenho 1. Área 2, eu tenho 1 vezes a altura. A altura, ela vem de 3 até, ó, do 1 até o 3, né, ó? Do 1 até o 3. Então, ela tem 2. Dividido por 2. Então, eu também posso cortar, vai dar 1. E agora, área 3. Área 3 é base, que no caso de 2 até 3 é 1, vezes a altura, que é de 1 até 3, né, ó? De 1 até 3, então é 2 também. Dividido por 2, ó lá, 1. E agora, a área 4 e última. Área 4 e última, eu tenho aqui, ó, base, que é de 0 a 1, vezes a altura, que é 1, né? Dividido por 2. Então, 1 vezes 1 dá meio, né? Então, aqui vai dar 0,5, certo? Então, agora, eu faço a área total, menos área 1, menos área 2, menos área 3, menos área 4. Então, a área total, área total é 9, menos a área 1, deixa eu arrumar aqui, senão vai cair. A área 1, que é 1, a área 2, que também é 1, a área 3, que é 1, e a área 4, que é meio. Então, quanto que vai dar essa conta, ó? 9 menos 1, 8, menos 1, 7, menos 1, 6, menos
meio. Então, eu tenho no final aqui 5,5 unidades diárias. E assim, nós terminamos a página 114, né? Só fazer 9 menos esses números aqui, deu 5,5 e achamos 5,5 unidade diária. E acabamos a nossa apostila, volume 1. Ufa!